Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, e você estamos aqui meditando sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem. A tradução quer dizer que é Senhor e dá a vida. Então, esse documento é referente ao Espírito Santo na vida da Igreja e do mundo. Então, uma carta encíclica é escrita pelo Papa João Paulo II no ano 2000, já fazem mais de 20 anos que ele escreveu, mas esse documento é muito importante, ele nos revela muitas coisas, nos faz compreender muito a pessoa do Espírito Santo. Então, eu julguei necessário a gente estudar esse documento, né? Não tínhamos a oportunidade de estudá-lo antes, mas hoje temos aí a oportunidade. Bem, nós estamos aqui no primeiro capítulo, que tem como título O Espírito do Pai e do Filho dado à Igreja. Então, a questão do filioque. Essa questão do filioque, uma palavra grega, né? Que foi aí a gota d'água, vamos dizer assim, da Igreja russa, né? Da Igreja ortodoxa, se separar de nós. Porque existe um credo que chama-se Niceno-Constantinopolitano, que naquele credo, que foi o primeiro que foi criado, então, ele ali dizia que o Espírito Santo procedia do Pai pelo Filho. Mas depois a Igreja Ocidental, que é a nossa igreja, ela sofreu uma heresia muito forte alguns séculos atrás aí, e houve então uma confusão aí com a pessoa do Espírito Santo, e dizendo que o Espírito Santo não era Deus, e que Jesus também era só homem, etc. Uma coisa assim. Então a Igreja do Ocidente, isso no ano 1000, né, já fazem muitos séculos, né? No ano 1000, então, a Igreja, que passava por essa heresia, ela pensando melhor e para proteger, não é, a Trindade, e para entender melhor quando Jesus dizia que o Espírito Santo, que o Espírito que viria é o Espírito que era dele, que ele enviaria. Então, mediante essas palavras, a Igreja do Ocidente aqui, que é a nossa igreja, ela entendeu que o Espírito Santo também vinha do Filho. Então, a procedência do Espírito. Então, é o tema deste estudo aí que foi feito no ano 1000, da separação da igreja, em referência, então, à procedência do Espírito. Então, é a questão filioque. O que é a questão filioque? Que eles acreditavam que o Espírito Santo procedia do Pai, somente do Pai, e passava pelo Filho. Da Igreja Ocidental falou não. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Por isso nós chamamos na teologia católica ocidental que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Aí, bom, a igreja, claro, a igreja oriental já tinha muitos disque com a igreja ocidental, né? Quer dizer, não era motivo para eles fazerem isso, mas sabe como é que é, né? Quando falta uma gotinha de água aí para você perder a paciência, né? Então o que aconteceu? Eles falaram, então, a partir de agora, então, nós vamos nos separar. E aí se separaram, e se dizendo que eles são os ortodoxos, né? No caso, a ortodoxos em grego quer dizer é a verdade, eles permaneceram na verdade, e nós não permanecemos na verdade, né? Então eles têm isso contra nós. Mas, estudando o porquê dessa situação, a exegese toda dessa situação, a igreja precisou fazer isso para defender a própria igreja de heresias que estavam aí ruminando dentro da nossa igreja. Lá no Oriente não estava acontecendo isso, mas aqui estava. Muita gente dizendo então coisas contra o Filho, contra o Espírito Santo. Então a igreja teve necessidade de proclamar o filioque. Então o filioque é isso que nós estamos falando aqui. O Espírito do Pai e do Filho. Olha o que o Papa João Paulo escreveu. O Espírito do Pai e do Filho. Não é o Espírito do Pai pelo Filho, não é? Então nesse sentido aí. O subtítulo que nós estamos vendo é Promessa e Revelação de Jesus durante a Ceia Pascal. Então aqui o Papa está entrando numa exegese profunda
sobre tudo que Jesus ensinou na ceia pascal, que foi a última ceia de Jesus com seus apóstolos, e dali ele já foi, né, para ser entregue, então, tudo aquilo que você sabe. Então foi o último momento que ele teve com eles. E aí nessa ceia pascal, como Jesus não perdia tempo, né, ele começa a falar do Espírito Santo. Então ele vai falar aí em 3 capítulos aí do Evangelho de São João, 14, 15, 16, ele vai falar da pessoa do Espírito Santo. Veja que ele vai falar quem é esse Espírito Santo. Então eles não entendiam, eles não sabiam, eles não conheciam que tinha uma terceira pessoa aí, não é? Então Jesus vai explicar para eles. Então é isso que nós estamos estudando aqui, ok? A promessa e revelação de Jesus durante a ceia pascal. Bem, eu vou entrar aqui hoje num outro parágrafo, mas vou pegar um ganchinho no parágrafo anterior, que nós vimos já no nosso último encontro. Você vai lembrar, diz assim: sendo o próprio Jesus Cristo a suprema e mais completa revelação de Deus à humanidade. Então, quem que é a suprema e mais completa revelação de Deus à humanidade? Quem que revela Deus na sua plenitude? Plena revelação, completa. O que é plena? Plerós, né? Plerós em grego quer dizer não cabe mais. É tudo, 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 tudo. Então isso chama-se plerose, plenitude. Então Jesus, ele ensina tudo, tudo sobre Deus para a humanidade. Então, sendo o próprio Cristo a suprema e mais completa revelação de Deus à humanidade, é o testemunho do Espírito Santo, que inspira, garante e convalida a sua fiel transmissão na pregação e nos escritos apostólicos. Então, o que é isso daqui? O que o Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo aqui, para nós, desde que Jesus foi embora? Qual que é uma função específica do Espírito Santo? Inspirar, olha os verbos, né? Inspirar, garantir e convalidar, quer dizer, assinar embaixo. O que é validar? Mesma coisa que você pegar, aí você vai comprar uma casa, ou fazer um aluguel, ou um empréstimo, tem que ter um fiador. Então, o fiador de Jesus, quem que é? O Espírito Santo. Ele é o fiador de Jesus. Ele vai proclamar para a igreja nascente, vai proclamar para ela, vai inspirá-la a aceitar e entender as coisas que eram cabíveis, então, para eles e para nós também. Mas ele vai então revelando, ensinando, promovendo a verdade para os apóstolos, para eles começarem a acreditar em tudo aquilo. Porque veja, quando Jesus morreu, eles foram embora, gente. Eles foram embora. Cada um voltou para sua casa. Quer dizer, perderam o ânimo. Então precisavam de um ânimo. Dynamis, em grego, quer dizer ânimo. Então precisavam de um dínamo. O que é um dínamo? Um gerador de energia. Um gerador de força. Isso é um dínamo. No tempo que eu era criança, os homens que eu morava ali perto do cemitério da Saudade, na Romelino Matarazzo, que em Sorocaba, na Vila Santana, e subiam os homens que trabalhavam na FEPASA, que a FEPASA, quando eu era criança, era um monstro, né? Uma coisa assim maravilhosa. Depois os governos foram destruindo todas as linhas férreas do Brasil, a verdade é essa, né? Porque não tinha gasolina, né? Não gastava gasolina, então não interessava muito. Mas vamos deixar isso para lá. Então, aí, esses homens subiam com as suas bicicletas, né? Os ferroviários subiam com as suas bicicletas, e quando já estava anoitecendo, então tinha um aparelhinho desse tamanho, mais ou menos assim, da palma da minha mão, que eles eram acoplados na roda traseira da bicicleta. Então era um dínamo. Aí quando ele encostava na roda da bicicleta, no aro, então ficava pesado para o ciclista dar a pedalada. Por quê? Porque aquele ali tinha uma roldana ali, que conforme a bicicleta virava, a roldana ia virando também. Só que a roldana era pequenininha e a roda é grande. Então, para dar uma volta na roda, veja quantas vezes girava essa roldana.
Então isso aí ia gerando energia, gerando força, e daí acendia o farol que estava na frente da bicicleta. Então esse é o dínamo, é um gerador de força. O que Jesus diz aqui? Que ele enviaria esse dínamo para nós, esse ânima. Quer dizer, o que é um ânima? Uma coisa animada, uma coisa que tem força, que tem energia, né? Às vezes você vê uma pessoa aí toda, quer fazer, quer ajudar, nossa, que pessoa animada, não é? Então, vem desse, é um sinônimo de dínamo, uma pessoa dinamizada, vamos dizer assim, né? Então Jesus dizia que ia enviar esse dínamo para ele dar força, energia, condições para essas pessoas não desanimarem. Então por que hoje eu e você, diante de tantos problemas e provações que nós temos diariamente, não é verdade? Você tem, eu também tenho. Por que nós não desistimos de Jesus? Por que nós não abandonamos? Falamos, mas Jesus não está aqui, não resolve nada disso, eu vou embora, né? Vou deixar isso para lá. Por que não acontece isso comigo, não acontece isso com você? Por quê? Porque nós somos movidos pelo Espírito Santo. Esse Espírito Santo é gerador de força, ele gera energia dentro de nós. É um fogo abrasador que está aqui dentro. Como diz o profeta, eu tentei refrear esse fogo aqui, mas eu não consegui. Então, essas pessoas são animadas pelo Espírito Santo, igual a você, igual a mim, igual a tanta gente. Essas pessoas não perdem a fé, não perdem a esperança, não perdem a coragem, não desanimam diante do sofrimento, das provações, não desanimam. Criam forças novas que vêm do Espírito Santo e vão enfrentando e vão lutando. Então é isso. Esse dínamo aí que Jesus fala aqui que vai enviar. Ele vai inspirar, garantir e convalidar a sua fiel transmissão na pregação nos escritos apostólicos. Pregação e escritos apostólicos, a doutrina. Ele vai fazer o quê? Inspirar, garantir e convalidar. Bom, garantir e convalidar o quê? Que todas essas pessoas que pregam o evangelho, ou todas as pessoas que são professores, que ensinam, são teólogos, etc., então ele vai garantir que estas pessoas que promovem a pregação do Evangelho, que elas permaneçam na verdade. Que elas nunca ensinem o que é errado. Ou nunca ensinem o duplo sentido. Ok? Então o Espírito Santo ele dá condições. Uma palavra bem séria mesmo, bem exegética, ele não permite, olha a palavra, não permite que a igreja erre em questão de doutrina e de moral. Quando nós estudamos eclesiologia aqui há um tempo atrás, alguns anos, nós ensinamos tudo isso, né? Então eu vou ensinar de novo. Quem sabe agora você não viu, você não sabia, vamos lá. Dentro disso, então, a igreja entendendo porque é o seguinte, a igreja, Jesus fala aqui, né? Uma outra coisinha antes de eu explicar sobre este dogma, né? Ele diz aqui, deixa eu explicar aqui para vocês. Isto é posto em evidência também pela estreita correlação de conteúdo e de intenção com o anúncio e a promessa que acabamos de mencionar, que se encontra nesse texto de São João. Teria ainda muitas coisas para vos dizer, Jesus estava falando para eles, né? Teria ainda muitas coisas para vos dizer, mas por agora não estáis em condições de as suportar, não estão em condições de compreender. Quando, porém, ele vier, ele quem? O Espírito Santo, o Espírito da verdade. Então esse Espírito é chamado por Jesus Cristo de Espírito da verdade. Guiar-vos-á para toda a verdade, quer dizer, nunca vai deixar a igreja se entrever com os caminhos da mentira. Porque ele não falará por si mesmo, mas de tudo que tiver ouvido e anunciar-vos-á as coisas que estão para vir. Então daí, Papa João Paulo vai explicar que naqueles dias, então, na última ceia, eles sabiam que Jesus tinha que se entregar, aquela coisa toda, mas eles não imaginavam o que ia acontecer com Jesus. Não imaginavam. Embora Jesus tenha falado para eles várias vezes que ele iria morrer, que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Mas eles também ficavam... Sabe como é aquela coisa entra por aqui, sai por aqui, entendeu? Ficava assim. Então o que o Papa está dizendo aí? Que o Espírito Santo viria para convencê-los de que tudo aquilo que Jesus ensinou
Foi verdade, aconteceu, e que agora eles têm que entender também que Jesus está vivo. Veja bem, eles viram Jesus vivo? Bom, muitos deles viram, né? Os apóstolos viram, muitas pessoas viram. A palavra de Deus ensina que Jesus ficou aparecendo 50 dias para essas pessoas, para os discípulos de Maús, tanta gente, né? Mas muita gente não viu Jesus. E agora? Como nós acreditamos que Jesus está vivo? Como que você acredita que Jesus está vivo? Como que eu acredito que Jesus está vivo? Pelo testemunho desses apóstolos. Agora, esse Espírito Santo que está nos apóstolos também está em mim, está em você. Então, esse Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Ele é que nos faz aceitar os mistérios da fé cristã, mesmo sem compreendê-los. Então, por exemplo, como que eu vou acreditar que Jesus está vivo? Eu não acredito por mim mesmo. Eu nunca vi Jesus, eu não tenho condições, mas o Espírito Santo me garante que Jesus está vivo. Então, existe dentro da Igreja Católica, por exemplo, toda a doutrina católica ela é dogmática, né? Se você tomar aí, por exemplo, o credo niceno-constantinopolitano, foram necessários, né, já expliquei isso há dias atrás, foram necessários 2 concílios para formular todo o credo. Então, o credo nosso, ele é todo dogmatizado, é todo colocado em fórmulas dogmáticas, fórmulas catequéticas, para nós entendermos. Primeiro dogma do credo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ponto. O primeiro dogma é esse. Isso é um dogma. Você viu Deus criando o mundo? Alguém viu? Algum apóstolo? Quando Jesus estava lá com eles, algum dos apóstolos viu Deus criar o mundo? Não, não viu. Mas e como é que eles afirmam que Deus criou o mundo? Então, como que eles afirmam? Isso é um dogma. Porque nós não vimos, mas nós acreditamos que é verdade. Então, por isso, a necessidade de se dogmatizar. Aí, segundo dogma: em seu Filho Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, né? Morreu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, etc, etc. Outro dogma, sobre o Filho, concebido da Virgem Maria. Concebido de uma virgem. Como é que pode isso, uma virgem, conceber? Como que pode? Então, são dogmas. Agora, esses dogmas, eles existem para nós acreditarmos, para nós compreendermos. Esses dogmas, então, existem para que nós possamos acreditar nos mistérios da fé cristã. São mistérios, nós não podemos entrar no mistério, não nos é permitido entrar no mistério. O dia que entrarmos, ele deixa de ser mistério. Então, tudo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem é para nós acreditarmos neles, no Pai, no Filho e no Espírito, acreditarmos no todo o Evangelho de Cristo, transmitido pelos apóstolos até os nossos dias, acreditarmos que tudo isso é verdade, pelo dom da fé que Ele mesmo nos dá, e pela capacitação, inspiração que o Espírito Santo nos dá para acolhermos isso. Toda a nossa fé, ela é mistérica. A igreja é um mistério, e tudo dentro da igreja é mistério. Não tem como compreender, não tem como entender. Então o próprio Espírito vem garantir para todos nós que tudo que a igreja proclama, ela proclama como verdade. Nada na igreja é mentira. Em questão de doutrina e de moral, o Espírito Santo não permite que ela erre. Ela pode errar em outras coisas. Mas em questão de doutrina, em questão de moral, de jeito nenhum. Não tem como. Então não pode ter duplo sentido, como eu já falei. A palavra de Deus tem que ser corretamente interpretada. Não pode ser ao pé da letra, como muita gente faz. Interpretar a palavra ao pé da letra. E tem gente que interpreta conforme também quer. Conforme o que a necessidade deles fazerem. Compreende isso? O que é conveniente. Então, por exemplo, tem muitas igrejas que se denominam cristãs, mas são contra Nossa Senhora. Ora, como é que você pode acreditar em um capítulo do Evangelho e no outro não? Por exemplo, ali, no Evangelho de Mateus, diz que Maria
Maria, melhor dizendo, em Lucas, né? Em Lucas, é quando o anjo fala com Nossa Senhora, ela então canta o seu hino do Magnificat, né? Então ela fala ali que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Todas as gerações. E nós não vemos isso nas nossas igrejas irmãs protestantes. Eles não proclamam Maria bem-aventurada. Então eles estão contra a palavra de Deus. Contra a palavra de Deus porque não proclamam. Então eles acreditam até o versículo 25. O versículo 26 já não acredita mais. Como é que é isso? Então, não podemos entender as coisas ao pé da letra, né? Por isso é necessário uma exegese, um estudo profundo, como estamos fazendo aqui, com a pessoa do Espírito Santo. Um estudo muito profundo, graças a Deus, né? O Papa João Paulo escreveu esse documento que nos permite, né, chegar a esse ponto aqui. Bem, então vamos lá, continuando, né? Com as palavras precedentes, Jesus apresenta o Consolador, o Espírito da Verdade, como aquele que ensinará e recordará. Mas ensinará coisas novas e recordará o que Jesus já ensinou e que por acaso ficou esquecido, ficou guardado dentro do pensamento, do coração dos apóstolos, né? Ele vem então como aquele que dará testemunho dele. Então o Espírito Santo dá testemunho de Cristo. Veja, Jesus veio ao mundo para revelar o Pai. Agora o Espírito veio ao mundo para revelar o Filho. Ok? É para dar testemunho do Filho, né? Jesus veio e deu testemunho do Pai. Agora o Espírito vem e dá testemunho do Filho. Ele vos guiará para toda a verdade. Este guiar para toda a verdade em relação àquilo que os apóstolos por agora não estão em condições de compreender, está necessariamente em ligação com o despojamento de Cristo. A kenosis de Cristo. Uma palavra grega que é o despojamento total de Cristo, quer dizer, é o aniquilamento dele. Ele deixou tudo para trás, ele não usou de sua igualdade com Deus. Então isso chama-se aniquilamento. Quando Jesus se entrega totalmente, assim, quer dizer, o homem mais poderoso do universo, a pessoa mais poderosa do universo, se deixar entregar. Então isso chama-se aniquilamento. Em grego chama-se kenosis. Kenosis, aniquilamento, despojamento, esvaziamento. Então ele se esvaziou de todo e qualquer orgulho, arrogância, prepotência que ele pudesse ter. Não teve, né? Mas que poderia ter. Ele se esvaziou de todo e qualquer, de todo nome que ele tem, que está acima de todo nome, né? Porque quando ele ascende aos céus e recebe a glória do Pai, ali diz, né, que ele recebeu do Pai toda a glória e recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Não existe um nome mais poderoso, nunca existiu, nunca vai existir e nem existe nenhum nome mais poderoso que Jesus Cristo. Agora você pense bem, uma pessoa que é tudo isso, ele se entrega sem oferecer resistência nenhuma. Isso chama-se aniquilamento, despojamento, kenosis. Então vai fazer os apóstolos perceberem depois, porque ali naquele momento eles não estão em condições de compreender, diz aqui o Santo Padre, o Papa João Paulo. Não estão em condições de compreender. Isso tudo está necessariamente em ligação com o despojamento de Cristo por meio da sua paixão e morte de cruz, que então, quando ele pronunciava estas palavras, já estava iminente. Sim, já estava iminente. Já estava para chegar. Mas os apóstolos escutavam aquilo lá de Jesus. E Jesus falava para eles, mas parecia que entrava por um ouvido e saía pelo outro, ou eles não queriam acreditar, ou achavam que Jesus estava exagerando, sabe como é que é? Então, desta forma aí. Então, por isso que o Espírito Santo, uma das funções do Espírito é revelar, inspirar e garantir que a verdade não se esvaneça, que a verdade não seja como água que vai pelo ralo. A verdade tem que permanecer na Igreja Católica. A Igreja Católica ela tem plenitude da verdade. Eu gostaria que você entendesse isso.
em questão de verdade, de fé e de moral, a plenitude está na Igreja Católica. Ah, mas lá no budismo também fala que temos que respeitar os mais velhos, ajudar as pessoas, sermos bons. Ok. Lá no budismo tem reflexos da verdade. Reflexos. Tem faíscas da verdade. Ah, mas também lá no espiritismo, né, que é uma seita totalmente anticristã, porque ela acredita na reencarnação, que isso não existe. Ah, mas lá no espiritismo também fala que tem que amar as pessoas, tem que ajudar os doentes. Ok. Então lá também tem reflexos, tem fagulhas da verdade. E assim como em todas as outras religiões, todas as outras, você vai aí no próprio judaísmo, no islamismo, tem também shintoísmo, brahmanismo, seja lá o que for, tem as faíscas das verdades, tem. Mas estou dizendo plenitude. Jesus diz que toda a verdade está na Igreja Católica, entende isso? Toda a verdade é questão de doutrina e de moral. E isso o Espírito Santo foi enviado para garantir que de dentro da nossa igreja a verdade nunca se aparte dela. E ele veio garantir que sempre a verdade vai ser pregada, defendida pelo Papa, pelos bispos, cardeais, padres, diáconos e leigos, no nosso caso. Então, ele vem para garantir que isso nunca vai ser ensinado errado, nunca. A igreja não pode permitir isso. O dia que a igreja errar em questão de moral e de doutrina, ela deixa de ser a única igreja de Cristo, a única. Ok, querido irmão, querida irmã? Então vamos fazer a nossa oração final, pedindo à Virgem Maria Santíssima que interceda por nós, para que o Espírito Santo trabalhe no meu coração, firmemente, e no seu coração, para que a gente não desanime, e que a gente acredite sempre, 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 por mais que venham problemas, situações difíceis de resolver dentro da igreja, nós sabemos disso, né? Maus testemunhos, existe, claro que existe. Sempre existiu e vai existir, porque o pecado está ainda no mundo, não tem jeito. Mas vamos pedir a Nossa Senhora que fortaleça a mim, a você, aos padres, para todos nós darmos um testemunho eficaz da verdade de Cristo sobre a terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.